Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo na véspera, no dia 30 de 12 de 2022, né? Para poder fazer alguns comentários e brincar um pouco com o tema acerca das previsões para 2023, tá? Mas antes de mais nada, se você gosta desse canal, desse conteúdo, inscreva-se. ah, Ative as notificações. Na descrição do vídeo eu sempre deixo o link para os meus cursos ligados à área de literatura, né? Cursos de técnicas de leitura, de filosofia, né? De Platão especificamente, o Diálogo Fedro, e algumas obras de Dostoiévski. Então eu deixo na descrição. Quem tiver interesse, você estará ajudando o canal aqui, né? E poderá estar tendo o benefício, né? De aprender alguma coisa relacionada a essa área. Bom, então, digamos que esse vídeo seria essas previsões para 2023 e eu fui vasculhar antes de fazer esse vídeo aqui, um vídeo que eu havia feito em 2018, que eu tinha feito alguns comentários numa página que antigamente era minha no Facebook, né, sobre o que aconteceria durante esse período, né? E infelizmente esses comentários foram acertados e acabou acontecendo o que eu disse, e eu disse galgado nos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Quem acompanha também esse canal já tem ideia da admiração que eu tenho pelo professor Olavo de Carvalho. Basta vocês verificarem a playlist que eu tenho aí no canal sobre a leitura de artigos e comentários que eu fiz desses artigos do professor. Alguns, por questões óbvias, eu tive que retirar do ar. E, mas para quem quiser assistir os vídeos, vocês perceberão que esses artigos eu sempre vou fazendo a leitura e falando dos anos, né, em que eles foram publicados. Então, e quem já faz a leitura das obras dele sabia que esse cenário que nós vamos sofrer a partir de agora era previsível, né? Bastava acompanhar os seus artigos ou seus programas no True Outspeak. Aproveitem enquanto ainda é disponível em plataformas digitais para vocês. São 250 programas que vocês podem ouvir e garanto que se vocês ouvirem ali, vocês chegarão à mesma conclusão que eu, que o professor Olavo de Carvalho era o maior analista político que o Brasil já teve, sem perder de vista os outros aspectos da sua obra, porque ele não deixava sempre de enfatizar que esses comentários políticos eram meras, uma parte pequena daquilo que ele queria divulgar. Bom, então esse cenário era totalmente previsível, né? Ah, e ali quando eu gravei esse vídeo em 2018, eu estava totalmente engajado com a eleição do Bolsonaro, né? Infelizmente, não, há muito tempo já não dá para se apoiar tudo o que ele fez, né? Mas naquele período, quando eu gravei o vídeo em 2018, dava para se perceber, né, o que iria acontecer se certas atitudes não fossem tomadas. E aqui eu digo certas atitudes tomadas, é claro, no âmbito da guerra cultural, tá? É nesse aspecto. E ali eu estava falando baseado no curso que o professor Olavo de Carvalho também tinha dado, chamado Guerra Cultural, se não me falha a memória, em 2016, 2017, mas também tem toda essa outra questão. E aí, há um tempo atrás, eu fiz uma playlist, né, da leitura de mais de 30 artigos do professor, de anos variados, e através desses artigos era possível prever o que iria acontecer. Esse cenário aqui era totalmente previsível, não sei se evitável, mas previsível era sim. Bom, e aí eu separei aqui no meu celular citações de algumas obras, e aí tirem vocês as conclusões e vamos ver se essas coisas, né, se essas leituras vão iluminar aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda acredito que possivelmente tudo se encaminha, infelizmente, para que essas coisas aconteçam. Bom, então eu separei alguns trechos aqui. E aí, é claro, veja, percebam se faz sentido para vocês. Bom, saber e não saber, ter consciência completa
veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era guardião da democracia, esquecer tudo quanto fosse necessário, esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E acima de tudo aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira, induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra duplo pensar, era necessário usar o duplo pensar. 1984, George Orwell. Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças, romances com todas as informações concebíveis, instruções ou entretenimento, desde uma estátua até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, desde um beabá até o dicionário da nova língua. E o ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido, como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado. Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro, divertimentos próprios e em geral. Neles eram produzidos jornalecos ordinários que continham pouca coisa mais do que notícias de esporte, polícia e astrologia, sensacionais noveletas de 5 centavos, filmes transbordandos e cancionetas sentimentais. Eu tirei a palavra aqui para não ter problema com relação ao vídeo. Compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio espacial denominado versificador. Havia até uma subseção inteira, a pornosec, como chamavam na nova língua, dedicada à produção de mais reles embalada em envelopes fechados e que nenhum membro do partido, além dos que nele trabalhavam, tinha licença para ver. Algumas citações aqui, inclusive, eu já li em outros vídeos. Eu venho falando dessa questão da destruição da linguagem. Eu fiz a divulgação aqui do canal do livro do professor Plínio sobre a baldeação ideológica, o uso das palavras, né? Aqui, percebam essa citação. No fim, o partido haveria de anunciar que 2 mais 2 são 5, e você será obrigado a acreditar. Era inevitável que mais cedo ou mais tarde o partido fizesse tal afirmação. A lógica de sua posição o exigia. Além da validade de experiência, a própria existência da realidade externa era tacitamente negada por sua filosofia. A heresia das heresias era o bom senso. E o aterrorizante não era o fato de poderem matá-lo por pensar de outra maneira, mas o fato de poderem ter razão. Porque, afinal de contas, como fazer para saber se 2 mais 2 são 4? Ou que a força da gravidade funciona? Ou o passado é imutável? Se tanto o passado como o mundo externo existem apenas na mente e se a própria mente é controlável, como fazer então? Num tempo muito curto, num espaço muito curto, o bizarro será mais exaltado do que nunca. Vai ser um tempo muito curto. Se vocês acham que isso demorará ou se haverá possibilidade de reação, não haverá. E aí nós vemos essa necessidade, né, de quem as regras da lógica, da objetividade, dos fatos em si. Essas regras serão abolidas num tempo muito curto. Infelizmente, espero que eu esteja errado, mas ao que tudo indica, isso tudo acontecerá num prazo muito, muito curto. Os gregos tinham uma palavra que se chamava apeirokalia, né?
que é a ausência das coisas belas, né? Então, se vocês acham que essa celebração do bizarro, do disforme é algo que já acontece, isso acontecerá e estará escancarado. Bom, eu quero fazer mais uma citação aqui, que acho que vai de encontro também com esse tema, né? Que é do João Camilo de Oliveira Torres, que diz o seguinte: gostaria de fazer um apelo veemente a todas as pessoas que ainda acreditam na razão, que consideram o homem um animal racional. Extirpemos do nosso meio o mito do herói salvador. Já são mais de 30 anos que vimos sofrendo às mãos de heróis salvadores sem esperança de solução, pois cada um que nos livramos nascem outros, já que permanecem a causa, a crença de que virá certo homem extraordinário, qual abolirá todos os males, trará completa e perene felicidade. Esse homem do destino, tomando as rédeas do poder, e quanto mais poder tiver, melhor, pois assim terá mais oportunidades de realizar as coisas maravilhosas em um número maior. Instituirá a idade de ouro e o fim de todos os males. Esse foi um dos problemas, né, da intitulada direita que nós temos no Brasil. A espera de um mito salvador e a espera de um líder que não que se mostrou fraco e covarde, né? Depositar as esperanças em alguém e não fazer nada. Tudo que nós estamos vendo hoje não passa da culminação de um longo processo, infelizmente. Então, não passa de pagar por uma omissão que todos esses que esperaram o mito, achando que ele faria alguma coisa, acabaram se decepcionando, infelizmente, né? E aí eu vejo muitos nessa área protestante falar sobre idolatria, né? Criticando a religião dos outros e não percebem que eles idolatraram um cara que não fez nada, né? Do ponto de vista, eu digo, não de estratégia de obras, mas estratégia política, extremamente fraca. Não houve guerra cultural, não houve confronto. A esquerda não perdeu nem um centímetro do ponto de vista ideológico durante o seu governo, infelizmente, né? Bom, e aqui tem uma citação aqui do professor Olavo de Carvalho, se não me falha a memória, que eu faço um banco de citações aqui. Se não me falha a memória, essa citação é do livro Jardim das Aflições, que é um livro da década de 90, tá? Se não me falha a memória, 93 ou 94. Bom, é quase impossível que, a esta altura, a expressão inversão de valores não ocorra ao leitor. Essa inversão é, de fato, um dos objetivos prioritários da Revolução Gramsciana na fase da luta pela hegemonia, mas Gramsci é, neste ponto, bastante exigente. Não basta derrotar a ideologia expressa da burguesia. É preciso estipar junto com ela todos os valores e princípios herdados das civilizações anteriores, que ela de algum modo incorporou e que se encontram hoje no fundo do senso comum. Trata-se, enfim, de uma gigantesca operação de lavagem cerebral que deve apagar da mentalidade popular e, sobretudo, do inconsciente do senso comum toda a herança moral e cultural da humanidade, para substituí-la por princípios radicalmente novos fundados no primado da Revolução e no que Gramsci chamava de historicismo absoluto. Uma operação dessa envergadura transcende infinitamente o plano de mera geração revolucionária e abrange mutações psicológicas de imensa profundidade, que não poderiam ser realizadas de improviso, nem à plena luz do dia. O combate pela hegemonia requer uma pluralidade de canais de atuação informais e aparentemente desligados de toda política, através dos quais se possa ir injetando imperceptivelmente na mentalidade popular toda uma gama de novos sentimentos, de novas reações, de novas palavras, de novos hábitos, que aos poucos vá mudando a direção e eixo da conduta. Daí que Gramsci dê relativamente pouca importância à pregação revolucionária aberta, mas enfatize muito o valor da penetração camuflada e sutil
Para a Revolução Gramsciana, vale menos um orador, um agitador notório do que um jornalista discreto, que sem tomar posição explícita, vá delicadamente mudando o teor do noticiário, ou de um cineasta cujos filmes, sem qualquer mensagem política ostensiva, afeiçoem o público a um novo imaginário gerador de um novo senso comum. Jornalistas, cineastas, músicos, psicólogos, pedagogos infantis e conselheiros familiares representam uma tropa de elite gramsciana. Sua atuação informal penetra no fundo das consciências, sem nenhum intuito político declarado, e deixa nelas as marcas de novos sentimentos, de novas reações, de novas atitudes morais que, no momento propício, se integrarão harmoniosamente na hegemonia comunista. Na verdade, se não me falha a memória, essa citação é do Nova Era e Revolução Cultural. Bom, milhões de pequenas alterações vão assim sendo introduzidas no senso comum, até que o efeito cumulativo se condense numa repentina mutação global. E aí ele segue. Bom, eu acredito que nós chegamos na culminação dessas previsões que o professor fazia lá na década de 90. Infelizmente taxado de teórico da conspiração, enfim. ah, e eu gostaria de fechar esse vídeo falando o seguinte: se você tem a oportunidade, adquira as obras e estude, porque eu acredito que, como eu disse, em pouco tempo esse sentimento será extirpado e o bizarro tomará a frente em todos os setores da nossa vida. Basta vocês verificarem o escalão que foi nomeado, né, para o novo governo, né, quantidade de processos, pesquisem a quantidade de processos. Bom, mas tomara que eu esteja errado, na verdade. Mas até aqui, essas previsões do professor Olavo de Carvalho, e quem acompanha esse canal, que eu falo sobre essa questão relacionada à linguagem, a manipulação da linguagem, bom, eu acredito que também estão se cumprindo e só tendem a piorar, infelizmente. Tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.